Olá pessoal, professora Shirley, professora de matemática do Mundos A e B do Colégio Gonçalves Ledo. Hoje nós vamos fazer uma atividade que está na página 172 do módulo 1 do livro de vocês, operações com radicais. Eu vou dividir essa atividade em 2 vídeos, tá? Para que fique mais fácil para entender, né, cada operação. Então nós vamos começar com adição e subtração e depois multiplicação e divisão. Para não ficar vídeos grandes, maçantes, complicados de se entender. Então, pessoal, o que vem a ser, então, operações com radicais? Operação com radical, nós utilizamos para quê? Nós podemos resolver, o objetivo é extrair o radical, como também podemos simplificar. Vai depender do que? Se o radical tem uma raiz quadrada exata, correto? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, não são os exemplos do livro, tá? Porque eu achei mais fácil para que vocês entendam esses 2 exemplos que eu vou trazer agora. Por exemplo, eu tenho raiz cúbica de 27 mais raiz cúbica de 125 menos raiz cúbica de 343. Então, eu já adiantei a fatoração, já sei que todos esses aqui têm a sua raiz. Então, eu sei que a raiz cúbica de 27 é 3, a raiz cúbica de 125 é 5, por quê? Porque 5 vezes 5, 125 vezes 5, 125. Então, é 5 menos 7, que é a raiz de 343. Como que eu descobri isso? Através da fatoração, tá? Então, todos esses radicais têm suas raízes. Então, aqui eu só resolvi. 5 mais 3, 8, menos 7, 1. Então, o resultado aqui é 1. Consegui fazer todas as adições e a subtração? Sim, por quê? Porque os radicais têm suas raízes. Mas e quando eles não têm? Vamos ver um outro exemplo aqui de simplificação, tá? Então, aqui eu já resolvi, tá? Então, agora um exemplo de simplificação. Vamos utilizar a raiz quadrada de 48 mais a raiz quadrada de 147 menos raiz quadrada de 300. Pronto. Eu sei que 48, 147 e 300 não tem raiz exata, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir através da fatoração como que vai ser a simplificação aqui. Então, aqui eu vou simplificar cada um, tá? Cada um deles eu vou ter que colocar o resultado da simplificação aqui. Então, vamos começar aqui pelo 48. Vamos fazer aqui no cantinho. 48, que divide por 2, que dá 24, que dividido por 2 dá 12, que dividido por 2 dá 6, que dividido por 2 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então, qual que é a minha fatoração aqui? Poderia ser 2 elevado à quarta? Sim, só que eu estou procurando a raiz quadrada. E na hora da simplificação, vai me ajudar se eu transformar isso aqui todos em expoentes 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir de 2 em 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Então, ele vai vir para cá, de 48 eu já consegui simplificar. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Pronto, agora 147. Vamos aqui de novo. 147. Vamos fazer então a fatoração. Ele não dá por 2, dá por 3, que dá 49. 49 dá por 7, que dá 7 por 7, que dá 1. Então, aqui eu tenho 7 elevado a 2 vezes 3. Então, vamos lá no 147, ó.
7 elevado a 2 vezes 3. Pronto. Agora, vamos fazer a fatoração embaixo aqui do 300. 300 dá por 2, que dá 150, dá por 2, que dá 75, que dá por 3, que dá 25, que dá por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, aqui nós temos 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Então, já tem aqui a simplificação de 300. Então, é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Pronto. Parou aqui? Não parou aqui. Por que nós utilizamos a raiz aqui? Quando não tem, significa que é uma raiz quadrada. Lembra lá ontem, quando eu postei a aula sobre as propriedades da raiz, nós aprendemos que nós podemos utilizar o expoente, tá? A minha raiz aqui para fazer o quê? Simplificar. Como? Pela divisão. Então, como é que eu vou fazer aqui, então? Vamos resolver isso aqui. 2 dividido por 2, 1. Então, 2 vezes, cortei aqui, 2, porque também dá. E o 3 não dá, então vai ser vezes raiz quadrada de 3 mais 2 dividido por 2, 2. Então, 7 vezes, aqui não tem, então vai ficar raiz de 3 menos 2 dividido por 2, 2, vezes raiz de 3, vezes 10, tá? Podem perceber que em todos os casos, a raiz de 2, deixa eu virar o caderno aqui para ficar mais nítido para vocês, eu não ficar mexendo. Pode perceber que a raiz de 3 apareceu em todos, então a gente vai simplificar isso aqui. Como é que eu vou simplificar mais um pouco isso aqui? Vamos abrir um parênteses aqui e colocar esses resultados. 2 vezes 2, 4. 4 mais 7 menos 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Fecha raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. 7 e 4, 11 menos 10, 1, raiz quadrada de 3. Então, esse aqui é o meu resultado, é o resultado da minha simplificação, tá? Então, nós vimos as duas maneiras de se fazer a adição e a subtração. Como? Da primeira maneira, quando eles têm raiz quadrada exata, eu consigo resolver, tá? Eu consigo encontrar as raízes e resolvo a adição através das raízes exatas. Quando não tem raízes exatas, eu tenho que vir simplificando. Simplifico o máximo que eu puder, usando as propriedades do radical, que é aquelas que vocês viram lá no vídeo que eu postei, nos últimos vídeos que eu postei, tá bom? Pessoal, então espero que tenha ajudado. O próximo vídeo agora é multiplicação e divisão de radicais, tá?